Seguinte, você já sabe por que investir, como investir e onde não investir. Agora nesse vídeo você vai aprender onde deve investir, o que é renda fixa, quais os tipos e como ganhar dinheiro com segurança. Meu nome é Luan Andrade e seja muito bem-vindo a mais um Desconfinanças. Então vamos lá, o que é renda fixa? Os investimentos em renda fixa são basicamente aplicações em que você pode prever o retorno final. E para quem que ela é recomendada? Para pessoas que buscam mais segurança, para pessoas que estão saindo da poupança, para pessoas que estão aprendendo a investir, para pessoas que estão montando a sua reserva de emergência, que se você ainda não tem, está na hora de montar. E para quem não consegue lidar com a imprevisibilidade, a nossa psique importa muito. Então se você prefere um negócio mais tranquilo, que não vai variar tanto, renda fixa é o lugar para você. O negócio é que até na renda tradicional você consegue ter acesso à renda fixa, mas como é do banco, ele vai te oferecer o que é do banco. E nem sempre o que é do banco são as melhores opções que você pode ter para investir o seu dinheiro, como sempre. Então o melhor é sempre você abrir uma conta em uma corretora de valores. Tem link aqui embaixo na descrição do vídeo que eu já fiz te ensinando a abrir uma conta na corretora. Então corre lá que você já cria a conta e já vem aqui para começar a investir esse dinheiro. Antes de ir para a renda fixa mesmo, a gente tem que entender um conceito que são os benchmarks. Um benchmark é basicamente uma referência, é alguma coisa que tem que ser seguida ou até mesmo superada. Pode ser um índice ou uma taxa. No caso da renda variável, por exemplo, é o Ibovespa. Geralmente você escuta no jornal e tal, o Ibovespa subiu, o Ibovespa caiu. Pois é, a renda fixa também tem os benchmarks dela, as referências dela. A primeira e principal é a Selic. A Selic é a taxa básica de juros do país. Logo, na renda fixa existem alguns investimentos que são diretamente ligados a ela. Esses investimentos ligados à Selic são os de menor risco, geralmente são atrelados ao risco governo. Ou seja, você só perde dinheiro se o país quebrar ou se o governo resolver dar um calote aí em todo mundo, que é improvável, eu espero. O segundo principal benchmark aqui é o CDI. CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Esse nome difícil todo é basicamente para falar que ele é a taxa de juros dos bancos. Porque, obviamente, entre si, os bancos não cobram aqueles juros absurdos que eles cobram para algumas pessoas que estão endividadas. O banco não vai dar calote, o banco não tem nenhum tipo de risco, então eles têm uma taxa de juros bem mais baixa entre eles, que é o CDI. O CDI costuma andar bem pertinho da Selic, e geralmente só um pouquinho menor, pouca coisa, é pouquíssima diferença entre os dois. Os dois são realmente bem próximos. E o risco dos investimentos ligados ao CDI é o risco privado, que é um pouquinho maior do que o risco governo, já que os bancos são menos estáveis do que o país inteiro, mas mesmo assim é um risco bem baixo. Então vamos lá, quais são os tipos de investimento que podemos ter dentro da renda fixa? Eles podem ser pré-fixados, ou seja, você sabe exatamente o quanto vai render e exatamente quanto dinheiro você terá no final desse período. Por exemplo, se você fizer um investimento pré-fixado a 10% ao ano e investir R$100, no final do ano você vai ter R$110 e ponto, não tem nenhum tipo de variação. Ele é pré-fixado, é como um pré-pago, você já sabe quanto vai pagar desde antes de fazer o investimento. No caso, receber, né? No pré-pago você está pagando, mas no caso do investimento você está recebendo. E nós temos os pós-fixados, no qual você sabe a taxa que ele está atrelado, igual eu acabei de falar com vocês, o benchmark, mas você não sabe exatamente o quanto você vai ter no final, já que o benchmark vai mudando com o tempo, a Selic vai variando ao longo do tempo e junto com ela o CDI vai mudando também. Então, quando você entra nesse investimento, você sabe que vai render algo médio, de acordo com o histórico da taxa que você escolheu, né? Então, se você faz um investimento atrelado à Selic, você sabe que mais ou menos quanto está a Selic, você pode prever mais ou menos quanto você vai tirar no final do ano. Mas você não sabe exatamente, a Selic pode subir, a Selic pode abaixar, as coisas podem mudar. Seguindo o mesmo exemplo do pré-fixado, no pós-fixado você investe R$100 atrelado a uma taxa. Então se você investe esses R$100 atrelado à taxa Selic, no final do ano você pode pegar R$105, R$115, depende da taxa. Mas como essas são taxas que mudam bem pouco, você consegue prever quanto você vai ter no final. Então vamos supor que hoje a taxa Selic estava 5%. Você imagina que no final do ano ela não vai estar 20%. Então você consegue saber mais ou menos quanto você vai ganhar no final. Você já sabe a taxa, você não sabe exatamente o ganho. Simples assim. Primeiro investimento da renda fixa é a poupança. E essa daí é melhor nem comentar, eu já tenho um vídeo falando sobre poupança, foge dela e vamos pro próximo que nem vale a pena perder tempo aqui, tá?
Então, o primeiro investimento de verdade é o Tesouro Direto. Você já deve ter escutado em algum lugar que o governo contrai dívida, seja na TV, no jornal, enfim, em algum lugar você deve ter escutado isso, que a dívida do país aumentou com relação ao PIB, que o país está se endividando mais, que os Estados Unidos é muito endividado, que o Brasil está se endividando mais a cada dia. Algum lugar você já escutou algo do tipo. Pois bem, de onde o país tira esse dinheiro que ele pega emprestado? Pode ser de você. Se o governo precisa fazer dívidas e você tem dinheiro para emprestar para ele, por que não emprestar o dinheiro para o governo? Esse é um daqueles que eu falei que tinha o risco governo. Você só perde o seu dinheiro se o país quebrar, então é super tranquilo e rende mais do que a poupança. Olha que lindo. Ai, Luan, mas para emprestar o dinheiro pro governo eu tenho que ser rico, né? O que o governo vai querer com o meu dinheiro? Eu sou pobre, meu filho. O que você acha que eu tenho dinheiro para emprestar pro governo? Cara, o investimento mínimo no Tesouro Direto é de R$30. Com 30 contos você já pode emprestar dinheiro pro governo. Olha que lindo! Esses investimentos têm uma liquidez de D+1. Ou seja, se você pedir para ganhar o seu dinheiro de volta, para tirar o dinheiro hoje, amanhã você vai receber ele na sua conta. E quanto mais longo prazo, maior o risco. Como assim, Luan? Risco? Você não disse que era com segurança? Acontece que não existe só um tipo de investimento no Tesouro Direto. Você pode fazer vários investimentos diferentes no Tesouro Direto e cada um deles tem suas peculiaridades. Alguns duram mais tempo. E quanto mais tempo alguma coisa dura, mais as coisas mudam durante esse processo. Além disso, a rentabilidade que eles te garantem é só se você tirar o dinheiro quando ele vencer. Quando o título vencer. Mas acontece que tem aquela liquidez D+1 que eu te falei. Então você pode tirar o dinheiro antes dele vencer, antes do título vencer. E aí, se você fizer isso, tirar antes da hora, você pode acabar se prejudicando. Em todos esses investimentos são cobrados imposto de renda, mas é um imposto de renda regressivo. Ou seja, quanto mais tempo você fica com esse título, menor o imposto que você paga. Eu escrevi aqui na descrição para vocês uma tabela com quanto tempo você tem que deixar o seu dinheiro para o imposto de renda ir caindo. Se eu fosse falar isso daqui um por um, ia deixar o vídeo meio chato, ia perder a dinâmica, então tá aqui embaixo, se você quiser, é só olhar. E antes de te falar os tipos de investimento que dá para fazer no Tesouro Direto, é importante frisar que eu deixei aqui embaixo na descrição um simulador, onde você pode ir lá e fingir que você investiu uma quantidade de dinheiro e ver quanto ele renderia ao longo do tempo em cada um dos tipos de Tesouro Direto. Olha que lindo, você pode saber com precisão quanto aquele seu dinheiro vai render ao longo do tempo, é maravilhoso. Tesouro Direto pré-fixado. Esse é simples, tem uma taxa, você coloca ele e no final você tira o dinheiro, aquela taxa. Então, coloca R$100, 10% ao ano, no final do ano tem R$110. Sem segredo. Tesouro Selic, o queridinho da reserva de emergência. Ele obviamente é atrelado à taxa Selic, tem baixa volatilidade, tem segurança, tem liquidez imediata, que é aquela D+1, né? Você tira no dia e tá no outro. E justamente por ser atrelado à Selic é que a galera gosta tanto desse tesouro para reserva de emergência, porque ele não tem uma variação muito grande de mercado. A Selic muda pouco ao longo do ano, o Banco Central não fica mexendo tanto nela. Porém, eu particularmente, para fazer a minha reserva de emergência, eu prefiro deixar o meu dinheiro na conta mesmo, rendendo um pouco menos, mas eu consigo tirar ele na hora, eu não tenho essa liquidez de D+1, às vezes esperar um dia pode te atrapalhar. Então eu prefiro deixar minha reserva de emergência na conta mesmo, não gosto tanto do Tesouro Selic. O próximo é o Tesouro IPCA, o queridinho do longo prazo. Lembra que eu te falei que existem os fundos pré-fixados e os pós-fixados? Pois é, também tem mais um, tem o híbrido. O Tesouro IPCA ele basicamente rende a inflação mais uma taxa. E é exatamente por isso que ele é híbrido. A taxa vai ser sempre a mesma. Você vai olhar lá, vai ver qual que é a taxa, ela não vai ficar mudando com o tempo. Mas a inflação ela muda com o tempo. Então, uma parte ela é pré-fixada, você sabe a taxa que ele vai render todos os anos, mas o outro lado é pós-fixado. Você não sabe quanto a inflação vai render ao longo do tempo, vai aumentar, né? Você não sabe quanto a inflação vai ir aumentando ou quantos anos vão passando. E justamente por isso ele é o queridinho do longo prazo. Por quê? Porque esse é aquele tesouro onde você investe o seu dinheiro para fazer uma coisa daqui a 10 anos, sabe? Você quer casar, quer comprar um carro, quer comprar uma casa? Você investe no IPCA para garantir que ao longo desses 10 anos, primeiro, o seu dinheiro sempre vai ter valor, porque ele vai ganhar da inflação sempre. E segundo, ele vai estar rendendo, então ele vai estar sempre ganhando da inflação, porque ele está atrelado a IPCA, e sempre vai ter aquela taxinha extra. Então seu dinheiro vai ganhar da inflação e vai render um pouquinho. Ótimo para o longo prazo. Você quer casar daqui a 10 anos? Investe no IPCA. E aí nós temos meio que uma subclasse aqui, que é o tesouro pré-fixado e o IPCA com juros semestrais. O que é isso? Os juros vão trabalhando e seu dinheiro vai rendendo ao longo do tempo. E lembra que eu te falei que por causa da variação de mercado você podia ter problema se tirasse o dinheiro antes da hora?
Pois é, o Tesouro Pré-Fixado e o IPCA com juros semestrais é a solução para quem quer ficar tirando dinheiro, mas não quer ter esse risco da variação do mercado te atrapalhar. Como que ele funciona? O seu dinheiro vai rendendo e de 6 em 6 meses, os juros que ele rendeu vão para você. Você pode tirar esses juros. Qual que é o problema disso? Os juros compostos têm um efeito bola de neve, então você vai ganhando cada vez mais. A partir do momento que você vai tirando os seus rendimentos da conta, você vai ganhar menos, mas você vai ter o dinheiro na hora, é uma escolha. Eu tenho confiança de que eu não vou precisar mexer nesse dinheiro por X anos, ou eu prefiro essa versão que rende um pouquinho menos, mas vai me pagando ao longo do tempo e eu fico mais tranquilo. É uma questão pessoal. Segundo tipo de investimento em renda fixa, CDBs. Essas 3 letrinhas é só um jeito difícil de falar que você empresta o seu dinheiro para o banco. Então você empresta o seu dinheiro para o banco para ele poder emprestar para os outros. Simples assim. Se você já teve conta em algum desses bancos tradicionais, você provavelmente até foi oferecido essa opção. Só que o problema é que quando o banco te oferece o CDB dele, vai ser só o dele, não vai te oferecer o CDB de outros bancos, é muito improvável. E aí quando você vai lá na sua conta na corretora de valores, você vê um monte de opções de CDB. Algumas rendem bem pouco e outras rendem bem mais. Por que isso acontece? Porque alguns bancos precisam muito mais do seu dinheiro do que outros. Então se você empresta o seu dinheiro para um banco que está desesperado, ele obviamente vai te pagar mais. Ele não tem credibilidade e ele precisa desse dinheiro logo. Então ele paga uma taxa maiorzinha ali, me dá logo seu dinheiro, eu te pago mais, fica todo mundo feliz. Aí você me pergunta: E se o banco quebrar, eu perco meu dinheiro? Não, todos os investimentos em CDB são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. O que significa que, se você investir seu dinheiro na CDB de um banco e ele quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito te paga até R$250 mil. Então assim, se você quiser investir R$500 mil em uma só CDB, eu te recomendo dividir em pelo menos duas, porque o Fundo Garantidor de Crédito te paga se o banco quebrar, não tem risco. Por isso que a renda fixa é de boa, é suave, é bom para quem está começando. Você não perde a grana. Terceiro investimento, LCI e LCA. O que é isso? São letras de crédito. São muito parecidas com o CDB, se liga. Nesse caso, o banco também pega o seu dinheiro emprestado, mas dessa vez é para investir, no caso do LCI, no setor imobiliário e no caso do LCA, no setor do agronegócio. E quais são as diferenças entre eles e as CDBs? O LCI e o LCA não pagam imposto de renda. Enquanto as CDBs têm aquele imposto de renda regressivo que eu expliquei para vocês, o LCI e o LCA não têm imposto de renda, é uma maneira do governo estimular os investimentos no setor imobiliário e no agronegócio. Então, não cobre imposto de renda nesse tipo de investimento. Quarto tipo, CRIs e CRAs, ou CRI e CRA. Eles são certificados de recebíveis. O que isso significa? Significa que eles são praticamente a mesma coisa dos LCIs e dos LCAs, inclusive investindo no mercado imobiliário e no agronegócio, mas eles têm uma diferençazinha que faz muita diferença no final. Nos CRIs e CRAs, você empresta diretamente para a securitizadora. Por que eu faria isso se o banco é muito mais seguro? Simplesmente porque eles costumam ter taxas mais atrativas, eles costumam render mais. Mas aqui é importante se atentar a um negócio. Aqui tem maior risco do que os outros. Justamente por você não estar protegido pelo guarda-chuva do banco, diferentemente dos CDBs, das LCIs e das LCAs, o FGC não cobre se você perder o seu dinheiro. Então presta muita atenção, se você investir em uma CRI e CRA errada, você pode perder o seu dinheiro. Como renda fixa é um negócio para segurança e a diferença é muito pequena, os LCIs e os LCAs são bem mais atrativos do que o CRI e o CRA. Quinto investimento, fundos DI, o sonho dos indecisos e dos inseguros. Calma, não estou falando que quem investe em fundo DI é indeciso e inseguro, vocês vão entender por que eu falei isso. O fundo DI, ele é um fundo, o que significa que várias pessoas investem o dinheiro delas para um ou mais gestores investirem em vários lugares. Como assim? Quando você entra num fundo DI, você está investindo em um fundo que compra outras opções de renda fixa. Eles costumam investir em tesouro direto, que eu já expliquei para vocês, e em títulos privados de baixo risco. E além de tudo, ele tem o CDI como benchmark, o que significa que quando você investe em um fundo DI, você espera ter um rendimento parecido com o CDI, com a taxa que está lá no CDI. Por que isso é útil?
Porque ao invés de você ter o trabalho de pensar onde você vai investir o seu dinheiro, você investe a grana em um fundo onde um gestor profissional vai distribuir o dinheiro entre a renda fixa da maneira que ele achar mais inteligente e adequada. E claro que isso não sai de graça, então nos fundos daí você paga uma taxa de administração para a pessoa que está cuidando da sua grana lá dentro. E ele tem imposto de renda regressivo sobre o lucro. Como assim sobre o lucro? Vamos supor que você colocou R$100 nesse fundo e ele rendeu 10% e você foi lá e tirou o seu dinheiro. Você tirou R$110? Não! O imposto de renda entra aí. Mas ele não vai ser descontado nos R$100, ele vai ser descontado nos R$10 de lucro. Então esse imposto de renda regressivo é descontado no lucro, não no valor total. Ao invés de você pagar imposto de R$110, você paga de 10. Além disso, você paga a taxa de administração e o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Mas esse aí você só paga se você sair do fundo antes de 30 dias. Então você entrou, passou 30 dias, tá? No dia 31 você tirou o dinheiro, você não precisa pagar esse imposto mais. Os fundos DI também têm liquidez D+1 e não são protegidos pelo FGC, ou seja, novamente nesse caso você pode perder o seu dinheiro. E nosso último investimento em renda fixa são as debêntures. Dentro da renda fixa, que é muito segura, as debêntures costumam ser as menos seguras. Vocês repararam que eu fui seguindo uma ordem de segurança, né? Então eu comecei do menos arriscado e fui indo para os que têm um risco maior. Mas como é renda fixa, os riscos são sempre menores. Renda variável é muito mais arriscado do que esse daqui. Mas afinal, o que as debêntures fazem? Lembra o que os CDBs faziam emprestando a grana para o banco? Pensa nisso, só que agora é para empresas. Quando você compra uma debênture, você está comprando um título de dívida emitida por uma empresa. Então vamos lá, a empresa do seu João está precisando de R$3.000. Ele vai lá, emite um título pedindo R$3.000 e aí você pode ir lá e comprar esse título de R$3.000 para emprestar essa grana para o seu João estruturar a empresa dele. E as debêntures têm um rating, que é uma nota, elas têm uma nota entre elas, umas estrelinhas, sabe? Tem as debêntures 5 estrelas e as debêntures 1 estrela, porque as debêntures de uma empresa que está em uma situação ruim, a empresa está meio que quebrando, tem uma chance muito menor de pagar do que de uma empresa que está bem estruturada. Só que, novamente, as empresas que estão quebrando pagam mais. Então, quanto maior o risco, maior o rendimento, ou maior a perda, porque você pode perder tudo. O FGC não cobre as debêntures. O imposto de renda das debêntures também é regressivo, mas tem um tipo específico de debênture, as debêntures incentivadas, que não pagam IR, do mesmo jeito que o LCI e o LCA lá, lembra que eles queriam incentivar o investimento e tal? Então, também tem essas debêntures incentivadas, que são debêntures principalmente do setor de infraestrutura. Então assim, eu te mostrei que na renda fixa você pode investir no país, no banco, no setor imobiliário, no agronegócio, você pode pedir para alguém investir para você, ou você pode até investir em empresas para ajudar elas. E isso tudo com segurança, tranquilidade, previsibilidade, sabendo quanto você vai ganhar, sabendo quanto você precisa investir, muito tranquilo, muito de boa. A renda fixa é ótimo para você que está começando, é ótimo para você que está nesse momento mais instável, é ótimo para você que quer manter o seu dinheiro rendendo e estava cansado de ficar com rendimentos medíocres. E você viu que nem é tão complicado assim? Tudo bem, eles colocam aquele monte de nome feio e difícil, e sigla e coisa técnica, mas no final são coisas até simples. São coisas do nosso cotidiano. Todo mundo sabe que empresa pega empréstimo, que banco pega empréstimo, mas quase ninguém conversa sobre emprestar dinheiro para eles. E essa é a sua chance de se vingar também, olhar para aquele banco que você precisou pagar empréstimo e falar: agora eu que te empresto meu dinheiro, mané. Claro que apesar de ser mais tranquilo do que as pessoas imaginam, ainda é um pouquinho complicado, então você pode rever esse vídeo quantas vezes você quiser. O lindo do YouTube é isso, você não entendeu um pedaço? Volta lá e rever. Entendeu, mas quer fixar na cabeça? Volta e vê o vídeo de novo. E agora que você já sabe tudo sobre renda fixa, é a sua vez. Para ganhar o selo Anti-Mané, você já sabe, né? Estuda qual é o melhor investimento para você. Eu já te entreguei tudo mastigadinho, então tá tranquilo. Só rever, pensa um pouquinho, olha as suas prioridades, o que você quer a longo prazo, o que você quer agora, o que você tá precisando, como que tá a situação financeira, você tem dinheiro, tem reserva de emergência. Estuda como está a sua situação, estuda os investimentos e bota para quebrar. Coloca esse seu dinheiro para render de verdade. Chega de rendimento medíocre, gente. A única barreira que existe entre rendimentos medíocres e rendimentos bons é o conhecimento. E no caso da renda variável é um pouquinho de sorte, mas a gente está falando de renda fixa.
Agora que eu sei que você já botou essa grana para render, muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo. Ah, bater palma. I just